Fala aí, meus amigos do História Santos, tudo certo? Falar um pouquinho sobre o jogo contra o Bahia. Eu sempre estou deixando para o dia seguinte para não ser injusto em algumas avaliações, porque eu chego, eu acabo assistindo novamente, vendo alguns detalhes, aí assistindo a entrevista novamente do técnico Pedro Caixinha. E como ele tá confuso, hein? Como ele tá confuso, não é pegar no pé, não. É uma constatação. E o que eu vi do semblante do presidente Marcelo Teixeira ontem, após o jogo, descendo as escadarias, não evitando a imprensa, tá? É um direito dele. Eu vou contar esses bastidores para vocês a partir de agora. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha o vídeo para que os amigos cheguem aqui e possam comentar também. As vaias à caixinha foram merecidas? Sim, não e por quê? O Santista está sem paciência? E tem razão? Sim, não e por quê? Tá? Quase 9 mil pessoas na Vila Belmiro, numa chuva, num jogo onde não tinha Neymar em campo, mas um jogo onde o Caixinha estava pressionado. Estava sim e continua. Tá? Eu observei, trabalhando pela Transamérica, o comportamento do Caixinha à beira do gramado. Na entrevista, ele foi um pouquinho mais aliviado porque surtiram efeitos as substituições que ele fez. Tá? Os gols do Santos saíram das substituições que o Caixinha fez. Isso eu não vou negar. Mas ele estava muito incomodado. Ajoelha, levanta, vai para o banco, volta, vai para a beira do gramado, passa a mão na cabeça, tal. O Bahia deu um baile no Santos no primeiro tempo. Mais um baile. E aí você olhava para o torcedor com a camisa do Santos, inclusive camisa do Santos, ó, superfan.com.br e só da Santos é o cupom. Tem um descontão para inscritos e membros, tá? Eu vi um que tava com a camisa do Charlie Brown Jr., deve ter comprado no superfan.com.br usando o cupom História Santos. Não é publi, tá? É parceria para inscritos e membros. Que o moleque tava desesperado com a atuação do Santos. O Bahia tava sem 7 titulares no início do jogo. 7 titulares. Everton Ribeiro, que estava suspenso, foi expulso na estreia contra o Corinthians. E 6 que atuaram contra o Internacional de Porto Alegre, na estreia pela Libertadores da América dentro de casa, ou seja, titulares, ficaram no banco. E mesmo assim, o Bahia deu um baile no Santos. O Ademir nas costas do Escobar. E olha que o Escobar é esperto. Impediu que o Escobar fosse ao ataque. Um Guilherme órfão, tá? O Rolheiser, ora como meia, e aí o Real abria. Ficou meio confuso o Santos no primeiro tempo. Meio confuso. O Sherman não acertando um cruzamento, sabe? Com espaço para trabalhar do lado direito e não trabalhava. O Santos tendia para o lado esquerdo, jogava todo mundo para o lado esquerdo e não adiantava. Tomou uma taca do Bahia. Uma taca. No segundo tempo, a entrada do Tassiano e a entrada do Soteldo modificaram. O Santos começou a avançar a bloco e jogar mais. O Soteldo pela esquerda, meu amigo, ou o Soteldo com a liberdade que ele teve ontem. Pô, pode falar que ele é indisciplinado taticamente, mas é um cara que resolve, tá? Cara, pela esquerda ele costurava e fazia, ele criou as melhores oportunidades. O gol do Tassiano entrou como o Caixinha disse que colocaria. Porque no jogo contra o Vasco, quando ele entrou como segundo homem de meio de campo ali, né? Não próximo do atacante do Tiquinho, como ele entrou. E foi lá, tava na área e meteu o gol, tá? Comemorar gol, viu, Tassiano? Né? Respeito, tudo bem. Mas comemorar gol, quem te paga o salário é o Santos. E você custou caro, viu? Mas vamos lá. Meteu o gol e tal, e aí o Santos, pô, né? E apertando e fazendo. Cara, Santos vira o jogo com o Pituca e um gol merecido do Pituca. Ele tava precisando desse gol, gol do desabafo, do porra, eu tô aqui, sabe? Pô, um gol que ele pegou de fora da área tal. Ele teve outra oportunidade também, que ele bateu chapado. Foi um Santos diferente no segundo tempo, é verdade. Aí o comportamento do Caixinha era outro no banco. Era mais tranquilo, calmo, até a hora que o Santos toma outra taca nos acréscimos. Aí fudeu. Aí a Vila veio abaixo, aí foi vaia, fim do jogo, vaia. Porque ele demorou para colocar o Rincon para dar uma segurada, que ali precisava segurar. Que o Bahia é um time esperto. O Caixinha não foi esperto. Ele demorou. Aí o que ele fez? O Rincon estava à beira do gramadão. Opa, tomei o gol de empate, sai. Veron no lugar do Guilherme.
E o Veron tá com o bagageiro cheio, hein? Pelo amor de Deus, jogador de velocidade daquele tamanho, com todo respeito, não dá. Esporte de alto rendimento, não dá, gente. Tá? E aí veio o fim do jogo, vieram as vaias e vieram as explicações do Caixinha. Que ele botou o mesmo time que começou o jogo contra o Vasco, que foi bem nos 20, 30 primeiros minutos, depois entregou a rapadura, tomou gols infantis, né? Porque os caras estavam com o orgulho ferido. Porra, no campo eu não vi os caras tentarem recuperar o orgulho ferido. Os que entraram estavam com mais vontade. Ou seja, mostra uma contradição do senhor Pedro Caixinha. Ele quis dar a oportunidade para aqueles que estavam, né, que começaram o jogo e perderam para o Vasco, e meteu o Soteldo, nosso melhor jogador para ontem, no banco, ao invés de meter o Guilherme no banco. Tirou o Guilherme só nos acréscimos. Ah, o Guilherme é nosso melhor jogador de transição ofensiva. Não! Não! Segura muito a bola. O melhor jogador de transição ofensiva é o Soteldo. O meio campo tem que pegar a bola e tem que soltar, entregar para o Soteldo, que ele verticaliza. Não é o Guilherme. No momento não é. O Guilherme é aquele cara útil, aberto pela esquerda. Eu até entendo o Caixinha defender o grupo, ele tá certo. Mas ele escalou mal o time. Ele escalou muito mal. Ele não leu o Bahia. O Rogério Ceni deu um nozinho no Caixinha e o empate saiu de bom tamanho, só para salvar o emprego do Caixinha, por enquanto. Porque acabou o jogo, eu fui direto para a porta do camarote do presidente Marcelo Teixeira. Tava eu, o companheiro Wagner Frederico, né? O presidente saiu, e aí a gente foi, presidente, só uma palavrinha aqui para falar do jogo, mais um empate e tal. Não, hoje tá chovendo, e o semblante dele totalmente fechado. Fechado, rapaziada, fechado. Insatisfeito como toda a Vila Belmiro estava, como todo torcedor que conversou comigo ontem. Rapaziada de Cascavel, um beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho. Estava lá, um grupo de 6, 7 lá, muito bacana. Todo mundo que conversou comigo tinha aquele sentimento, né? Empate amargo, gosto de derrota, é Vila Belmiro, tem que respeitar, tem que jogar para frente, tem que escalar os melhores. Então, não descartem, de acordo com o resultado contra o Fluminense, uma demissão do Pedro Caixinha. Eu estou falando sério. O Caixinha fala, eu não conversei com o petit comitê, eu não conversei com diretoria, eu não conversei nada sobre isso, pressão não me incomoda, não tenho redes sociais, não assisto TV. Ou seja, não assiste porra nenhuma, por isso que escala o time desse jeito. Deveria se informar mais, deveria se posicionar mais, né? Mas se ele quer se fechar com o grupo, beleza, por enquanto não está dando certo. E acredito eu que a diretoria não vai esperar. Tropeçou contra o Fluminense, adeus Caixinha. E falo para vocês, adianto para vocês, o processo de convencimento ao Dorival Júnior, ele está muito grande mesmo. Muito grande. Enorme, tá? Estão preparando o terreno, porque se o Caixinha não der conta do recado, e olha que a sequência, se eu não me engano, tem Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo. Olha só a sequência que o Santos tem no Campeonato Brasileiro. Vai esperar a maionese desandar? Não. O Caixinha tem que absorver e admitir os próprios erros, tá? Entendo que ele absorva para ele as críticas individuais aos jogadores que ele tem. Vai ter o Neymar no próximo jogo e ele que se vire, porque ele falou que o Santos deu sinais de melhora. Ele até perguntou, você, o Felipe Camargo do De Olho no Peixe, você falou de cansaço, você viu cansaço hoje? Fadiga? Não, mas a gente não viu futebol. E outra coisa, Caixinha, sinais, ok. Sinais. O Santos mostrou sinais de melhora contra o Vasco, mas perdeu o jogo. Mostrou sinais de melhora no segundo tempo contra o Bahia, mas empatou. Quando vai mostrar sinais e vai vencer, Caixinha? Até quando esse discursinho vazio, que não preenche a cabeça do torcedor, que não convence o torcedor? Vamos parar com isso. Está ameaçado sim, convencimento do Dorival Júnior é forte sim nos bastidores, há uma ala da diretoria que já nem queria mais o Caixinha, o CEO Pedro Martins segura o Caixinha, tá? Porque ele trouxe o Caixinha, que não era opção, foi a primeira opção descartada desde o início, mas trouxe aos 45 do segundo tempo, acreditando no trabalho de médio e longo prazo, mudança de filosofia, só que os caras não estão com saco, a diretoria não está com saco para esperar isso. E eu conversei com muitos conselheiros ontem que não têm saco, que vão pressionar o presidente Marcelo Teixeira, que também está insatisfeito com o trabalho do Caixinha. E aí? Vamos correr para onde? Para trás é que não dá, né? Tô lendo o comentário de vocês. Um abraço.